O primeiro mandamento é amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Mas ele ensinou imediatamente. Mas há outro mandamento igual ao primeiro: amar o próximo. Profeta, realmente ele foi além dos tempos, uma pessoa que viveu um carisma assim, muito especial, muito contagiante. Olha, Dom Helder Câmara para mim foi um grande exemplo de vida, né? Não só apenas de cristão católico, mas também como cidadão, como alguém que se importa com essa casa comum. O Dom Helder, que marcou a minha vida profundamente, porque Dom Helder é um profeta. Ele, antes de morrer, ele disse: não deixe morrer o profetismo. Dom Helder Câmara é um projeto de sociedade. Ele encarnou ideais da luta de libertação dos povos e da efetivação dos direitos humanos. Dom Helder Câmara foi um irmão, um místico. Ser santo é viver a graça que torna santos. Nós carregamos o Pai conosco. Foi o Espírito Santo quem nos ajudou, não apenas trabalhar para o povo, mas com o povo. Como é que eu posso amar a Deus e não pensar nos filhos de Deus? Em Recife, cada esquina guarda a memória viva de Dom Helder Câmara. Por aqui permanece a marca de um arcebispo que fez da simplicidade um gesto profético. Dom Helder Câmara recebeu muitos adjetivos ao longo da vida: profeta, pastor, visionário, voz dos pobres. Mas acima de todos eles, havia um que o definia por inteiro: humano. Humano no olhar atento, na escuta paciente, na fé que se transformava em gesto concreto de amor e justiça. Nascido em Fortaleza em 1909, Helder Pessoa Câmara descobriu cedo o chamado ao sacerdócio e foi ordenado padre ainda jovem, movido por uma fé inquieta e comprometida com o seu tempo. Em 1952, tornou-se bispo auxiliar do Rio de Janeiro, onde sua atuação pastoral ganhou projeção nacional e internacional. Alguns anos depois, em 1964, foi enviado a Recife, assumindo o arcebispado com a missão de servir um povo marcado por desigualdades, fazendo da igreja uma presença viva, próxima e profundamente humana. Dom Helder viveu com coerência o que anunciava. Cuidava dos mais pobres, mas também se aproximava dos mais favorecidos, sempre com a preocupação de despertar consciências. Sua humildade aparecia em gestos simples, na atenção e na escuta cuidadosa. O Dom Helder sempre foi muito próximo da gente. Ele tinha toda uma formação vicentina que já contribuía. Ele era cearense, como muitos de nós aqui da casa na época éramos cearenses. Então a gente tinha uma proximidade mesmo, de irmãos mesmo. E ele tinha uma porta que comunicava um lado com o outro, aberta sempre, nem portão tinha, depois é que foi preciso colocar, mas circulava. Tanta gente vinha aqui sem nenhum aviso, na hora que queria dar um pulinho aqui a gente vinha, na hora que ele queria ir lá ele ia, e assim ficava. O que chamava a atenção era a forma como Dom Helder se colocava inteiro no encontro. Ele se preocupava genuinamente em estar ali, em compreender, em conversar e oferecer atenção plena à pessoa com quem falava naquele momento. Uma coisa que eu percebo muito, né, que torna-se unanimidade, é quando ele estava com você, você era a pessoa mais importante do mundo. Por mais que tivesse 1000 pessoas assim na frente, então você conversando com ele dava uma atenção a você tão grande que não permitia ruído assim, conversar. Então, dizendo que o abraço dele era um abraço muito acolhedor, muito forte. Até que na exposição nós temos ali um cantinho do abraço, né, que simboliza esse abraço fraternal, acolhedor, né, que passa realmente a firmeza, a profecia, a missão, esse testemunho de vida de Dom Helder Câmara. Então, destaco essa
relação que ele tinha e o cuidado com as pessoas. Né? Então, é uma coisa pessoal, mas é uma coisa que é unanimidade, né? Quando a gente pergunta, fala sobre Dom Helder, é essa atenção e o cuidado com as pessoas que ele tinha. E todas, sem distinção. Inclusive, era um intercessor nas situações mais difíceis. Sempre com leveza, tornava possível que aqueles que, assim como ele, amavam os pobres, pudessem servir. Meu sonho era morar numa favela. E foi muito difícil que a minha congregação aceitasse que eu viesse morar numa favela com outra congregação. Nós éramos 4 religiosas, intercongregacional e internacional. E Dom Helder teve uma época que a congregação queria de todo jeito que eu saísse de Brasília Teimosa. Fosse morar na casa da congregação, porque eu fazia parte da equipe de formação. Eu disse, não dá, não é possível. Mas marcamos um encontro com a nossa geral. Na geral, eu conversei com ela, ela disse, eu quero falar com Dom Helder Câmara, mas você não vai para Brasília Teimosa. E Dom Helder mandou chamá-la, e quando chamou, ela disse, eu não aceito que ela vá morar com outra congregação. E Dom Helder disse para ela, não atrapalhe o sonho da irmã Orieta, porque o que está acontecendo com ela é obra do Espírito Santo. E até hoje... Aí eu vim no outro dia e até hoje eu estou aqui graças ao nosso eterno pastor Dom Helder Câmara. A casa de Dom Helder Câmara, hoje transformada em memorial, guarda uma singeleza profunda. A cada ambiente, a sensação que se tem é que a presença dele se faz viva na memória deste lugar. À noite, não todas as noites, lógico, mas sempre que a gente estava livre, a gente vinha para participar do noticiário da noite aqui com ele, né? Quando ele escutava os passos da gente se aproximando, tinha um banquinho pequeno ali na outra sala, ele sentava naquele banquinho, aí ficava lá sentado, já risonho, o sorriso no canto, de canto a canto, né? Aí ele disse, não, Dom Helder, a gente não, olha, venha sentar na cadeira. Ele, não, eu deixei as cadeiras para vocês. Digo, então a gente vai embora, porque o senhor sentado nesse banco e a gente sentado nas cadeiras não tem sentido, não. Aí a gente fazia que ia embora mesmo. Quando a gente fazia que ia embora, ele levantava bem rápido, sentava numa cadeira. Era bem interessante. A simplicidade de Dom Helder Câmara inspirava não apenas o povo, mas também o clero, tornando-se referência de vida e de mistério, inclusive para aquele que mais tarde o sucederia no pastoreio da arquidiocese, herdeiro de um estilo marcado pela proximidade. Você contemplando Dom Helder via essa simplicidade, pela maneira como ele se vestia, nunca tirou a batina, mas uma batina muito simples, não usava solidel, uma cruz peitoral como essa que eu estou usando, assim, uma cruz de madeira muito despojada, por sinal, quando nós realizamos o Congresso Eucarístico Nacional aqui em 2022, nós demos esse presente para os bispos todos, a réplica da cruz de Dom Helder, para marcar o Congresso como um Congresso pé no chão, um Congresso que motiva as pessoas a comungar e fazer comunhão. A Eucaristia é isso. O Dom Helder falava muito nesse tema, tinha uma paixão, né, pela Eucaristia, e isso aí realmente funcionou e emocionou todos os bispos do Brasil, que até hoje muitos deles continuam usando essa cruz com muito amor, com muito respeito. Antes de seguir para Recife, Dom Helder Câmara semeou um sonho que mudaria a igreja no Brasil. Em 1952, inspirado pela ação católica e pela força da comunhão entre os bispos, ajudou a dar vida à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sinal de uma igreja unida, sensível ao povo e atenta aos sinais do tempo. Ele criou, né, a CNBB, foi um dos principais fundadores nesse início, né, na Igreja do Brasil, né, nesse catolicismo brasileiro, que na época, né, tinha muita referência do cardeal, do arcebispo que estava no Rio de Janeiro, porque na época era a capa brasileira, né,
pelo mundo todo, nós temos apenas 2 conferências episcopais, que é a dos Estados Unidos e a da França. E Dom Helder, ele sempre teve esse teor, essa missão articuladora, né? Então, ele sempre se inquietava muito e procurava essa dinâmica de articular, né, a Igreja do Brasil, né, o episcopado. Então, daí ele foi fomentando, foi criando, né, a CNBB, né, junto com algumas pessoas, usou muito a estrutura que se tinha na época da Ação Católica, né, a Ação Católica Brasileira. Então, ele vai chamar os bispos, né, vai pedir também, né, o apoio ao Papa na época, né, e vai construindo, né, digamos assim, esse primeira, né, estrutura da Conferência dos Bispos, né, que está aí até hoje. Então, ele foi um dos primeiros fomentadores, um dos primeiros criadores da Conferência dos Bispos da CNBB. Logo após chegar a Recife, Dom Helder Câmara encontrou um tempo fechado pela ditadura que se instaurava. Em meio às sombras e ao medo, não se deixou intimidar e, com a força serena do Evangelho, fez da palavra um ato de coragem, denunciando as mazelas, as injustiças e as feridas abertas naquele período. Ele chega aqui em 64, né, justamente no ano que teve o golpe, e torna-se emérito em 85. Teoricamente, no ano que, né, oficialmente a ditadura acaba. Então, ele fica aqui, né, em Olinda e Recife, na Arquidiocese, justamente nesses 21 anos de período militar. E não teve vida fácil em nenhum momento, né? Ele chega aqui, já vai logo se inquietar, já vai logo atuar, né, na luta, né, e se engaja em relação aos presos políticos, né? Muitos deles eram seus agentes pastorais, então ele vai, né, ir nos quartéis, perguntar, procurar saber, né? Tanto é que, infelizmente, né, nós tivemos aí a prisão, né, a perseguição, a tortura e a morte do padre Henrique. Foi um padre daqui da Arquidiocese, né? Isso afetou muito Dom Helder, mas também tivemos episódios, né, como a grande censura que ele sofreu, certo? Ele foi fazer um discurso lá na França, né? E aí os franceses disseram: olha, você tem que denunciar o que acontece, essas atrocidades que acontecem no Brasil, né? Então, da madrugada antes do grande discurso, ele faz um outro discurso e intitula Quaisquer que sejam as consequências, e fala: no Brasil tem tortura, no Brasil se mata, né, e o governo é responsável por isso. Então, de lá para cá, ele já tinha essa animosidade com o governo, tanto é que ele nunca celebrou o aniversário do golpe, né? Foi convidado várias vezes, mas ele sempre recusou, né? Ele sempre cobrava as reformas de base, né, que são normais, as reformas da nossa sociedade. Então, e aí isso vai desembocar numa censura onde nenhum meio de comunicação fala o nome dele, seja a favor ou contra. Então a censura vai, né, se arrastando até 75 por aí. Então nós vamos ter episódio também do Nobel da Paz, né, que ele foi impedido de receber, né, foi o único brasileiro indicado 4 vezes ao Nobel da Paz, né. Então nesse período militar, né, que teve aqui, ele sempre teve essa animosidade com os militares, né. A sua casa foi metralhada, né. Temos várias histórias que pessoas vinham aqui para matar ele, a sua casa foi pichada também, né. Já foram várias vezes na sede da Cúria, né, revistar. Então, assim, teve todo um processo bem de perseguição mesmo à pessoa de Helder Câmara pelos militares. O período da ditadura foi difícil. Tanto o telefone de Dom Helder era grampeado, como o da gente lá era grampeado, né? A gente na época era um grampo grosseiro, né? A gente sentia direitinho quando a outra pessoa entrava. Dava para perceber tranquilo. Então, tanta gente era vigiada, e lógico que ele muito mais. Mas ele vivia com tranquilidade. Às vezes telefonavam aqui para ele, uma vez telefonaram dizendo que dentro de 2 horas a casa dele ia ser bombardeada. Aí ele agradeceu: olha, meu filho, muito obrigado, porque você está me avisando com 2 horas de antecedência que eu vou me encontrar com o Criador e Pai. Ele só chamava o Criador e Pai, né? Eu vou me encontrar com o Criador e Pai. Muito obrigado. Aí o cara: mas o senhor tem que sair, não sei o que, não sei o que. Muito obrigado, eu vou esperar na maior tranquilidade. Era assim. Bombardearam a casa dele, metralharam a casa dele, aquele muro da casa dele. Picharam aquele muro dele, né?
Botaram CNBB, Cambada Nacional dos Bandidos de Batina. E como Dom Helder sabia divulgar as coisas muito bem, ele chegou uma delegação estrangeira aqui para fazer entrevista com ele, e ele tirou uma foto deixando à vista o slogan, né? Cambada Nacional dos Bandidos de Batina, para o mundo todo, que aquilo ali ia sair na Europa, né? Aí ganhava o mundo. E ele passou em torno de 7 anos que a imprensa não podia pronunciar o nome de Dom Helder. Ele dizia que esse período era muito, muito difícil para ele, que ele não podia dar uma entrevista, ele não. Aí ele dava para o exterior. Ele ia para a Europa fazer palestra, aí que ele foi convidado mesmo para ir fazer palestra no exterior. Aí o que ele não podia falar aqui, ele falava lá. Agora, essa proibição foi quando ele avisou em Paris, quando ele comunicou em Paris que no Brasil tinha tortura e tinha morte e pessoas desaparecidas. Aí quando ele voltou já estava a proibição. Tinha o programa, né, Um Olhar sobre a Cidade, que era o único momento que ele podia se comunicar com as pessoas, era nesse programa. 5 minutos todo dia. Dom Helder enfrentou a ditadura com coragem e inteligência, denunciando suas injustiças e inspirando outros países da região que viviam sobre regimes semelhantes a se manifestarem, como explica esse especialista. O Dom Helder foi reconhecido nos 4 continentes, é um dos brasileiros mais reconhecidos no mundo. E, portanto, ele se tornou um símbolo da teologia da libertação, que era um projeto de igreja que se contrapunha a um modelo conservador de sociedade. E ao se tornar esse símbolo, ele encarnou na sua vida, né, pastoral e espiritual uma identidade que naquela época a ditadura entendia que era socialista, que era um projeto contrário aos ideais ideológicos do governo militar. E, de fato, Dom Helder não só salvou vidas, levando pessoas clandestinas para fora do Brasil, como também enfrentou a ditadura, como também com uma rede impressionante de bispos da época, para que a ditadura fosse transitada mais rápido possível, ou seja, a democracia chegasse mais rápido possível. Então, Dom Helder atuou de forma efetiva na América Latina também, contra todas as ditaduras, né, organizando ação Justiça e Paz na América Latina e tendo como sede o Vaticano. Eu não tenho medo quando diz a igreja está se metendo em política. Depende do que se entende por política. Se política é sinônimo de preocupação com o bem comum, é preocupação com os direitos fundamentais da criatura humana, política, neste sentido, não é só um direito da igreja, é uma obrigação da igreja. Com sua luta no período, Dom Helder teve seu nome indicado ao Prêmio Nobel da Paz entre 1970 e 1973, como eco de uma voz que escolheu os pobres e a paz como caminho. Enquanto isso, o regime militar tentou silenciar este testemunho, movendo-se nas sombras da diplomacia e também da censura, para impedir que o mundo reconhecesse sua profecia. A partir dessa atuação muito efetiva de Dom Helder, a sua indicação ela se dava pelos europeus, principalmente Alemanha e França, onde Dom Helder teria ido várias vezes denunciar as torturas no Brasil, tendo em vista que ele não tinha voz no Brasil. Ele foi perseguido pela imprensa. A imprensa oficial não dava mais a voz a ele. Então, ao viajar para a Europa, ele conseguia desvendar, né, o que estava acontecendo na América Latina, o que depois nós chamamos de Guerra Fria. E essa guerra, né, entre o Norte e o Sul, para ele poderia ser superada e deveria ser superada a partir da luta contra a fome, porque a luta contra a fome nos unia enquanto humanos, né, que somos, né, diante de um desafio maior, que é a epidemia da fome. E foi diante dessa luta pela paz, pela não violência, que Dom Helder foi indicado ao Nobel da Paz. A ditadura não foi capaz de apagar o sorriso de Dom Helder. A alegria atravessa os registros fotográficos, sempre marcada por um sorriso largo e luminoso. Era a alegria de um homem que vivia o Evangelho de forma integral. O natural de Dom Helder era alegre, feliz, acolhedor, isso era natural. Nos momentos difíceis da vida, eu vou citar a morte do padre Antônio Henrique, a gente via que ele estava mais sério, que ele estava sofrendo,
mas se chegasse alguém junto dele, ele demonstrava toda a atenção, todo o carinho, da mesma maneira que ele era. Era um homem assim, muito acolhedor, muito atencioso. Quando chegava uma pessoa para falar com ele, só existia aquela pessoa. Podia ter 30, 40 ao redor dele, mas a atenção ele dava para aquela pessoa. Então, era impressionante o relacionamento de Dom Helder com as pessoas. A perspicácia sempre foi uma de suas marcas. Tinha a resposta para tudo. E mesmo diante dos questionamentos mais complexos, sabia esclarecer com firmeza e serenidade as razões de sua luta, deixando transparente o sentido profundo de seu compromisso. Uma coisa que eu admirava era aquela inteligência útil, pronta. Dom Helder tinha a resposta certa na hora certa. Era impressionante isso aí, impressionante. Uma vez, uma repórter de uma televisão aqui do país estava andando com ele lá em Boa Viagem. E era na época do topless. Aí tinha um bocado de mulher tomando banho, né? Aí tudo de topless, tudinho. A repórter parou um pouco e disse: Dom Helder, o que o senhor acha dessas mulheres agora tudo assim? Aí ele disse: minha filha, você está pensando que eu estou preocupado com quem tem roupa para tirar? De maneira alguma. Eu me preocupo com quem não tem para vestir. Em Dom Helder, a oração vinha antes de tudo. Era da experiência mística, cultivada no silêncio e na escuta de Deus, que brotava sua sensibilidade pelos marginalizados. Dom Helder, apesar de ter toda essa mentalidade do povo, que ele era um pastoralista, que era uma pessoa muito voltada para o social, né? Mas Dom Helder, por outro lado, era um místico, um homem de muita oração, de muita reflexão. Ele costumava acordar todo dia às 2 da madrugada para rezar, no silêncio da noite para escrever. Ficava até às 4 horas nessa meditação. De modo que era uma pessoa que se emocionava quando estava celebrando a Eucaristia. Quantas vezes eu vi Dom Helder chorando ao celebrar a Eucaristia. De modo que era um místico e morreu com essa fama. Uma pessoa que não tinha nenhum privilégio assim maior, renunciava a tudo. Ele próprio tomava as iniciativas, né, de secretaria, de tudo isso, né? É uma pessoa que realmente nos edifica muito. É um testemunho que vai ficar para a história. A Páscoa de Dom Helder aconteceu no silêncio, em sua própria morada, quando a vida se abriu definitivamente para a eternidade. Na noite de 27 de agosto de 1999, ele partiu como viveu, pobre, orante e entregue. Dom Helder morreu naquela sala. Ali naquela sala, tinham 11 pessoas presentes. Das 11, 7 eram filhas da caridade, que estavam aí com ele acompanhando. Ele pediu para não morrer no hospital, então foi montado aí um ambiente hospitalar, entre aspas, né? E 2 hospitais, os 2 mais próximos, davam toda assistência. Qualquer intercorrência, eles vinham imediatamente, era só receber o chamado. E ele morreu 10h20 da noite do dia 27 de agosto de 1999, tranquilo. Ele não ficou acamado muito tempo, foi pouco tempo. Ele ficou mais debilitado, sentava ali naquele terraço, na cadeira, balançava, atendia ainda as pessoas, ou as pessoas vinham vê-lo, porque a gente pedia para, se ele estivesse cochilando, não acordar. Mas, assim, foi morrendo, foi partindo, né? Foi aquela morte tranquila, sem, assim, demonstrar sofrimento, né? Como quem ia se encontrar com o pai mesmo, como ele dizia. Dom Helder Câmara nos deixou há 26 anos, mas o seu legado ainda permanece vivo em todo o país. São pessoas que, assim como ele, acreditam em um mundo mais humano. Na Turma do Frau, projeto social no bairro de Brasília Teimosa, no Recife, não apenas nasceu um trabalho, mas um chamado incentivado por Dom Helder. Ao caminhar e servir ao lado do arcebispo de Olinda e Recife, irmã Aurieta aprendeu a traduzir o evangelho em cuidado, atenção
e ternura com os mais pobres. Aqui, depois que a gente lutou com Brasília Teimosa, que era uma favela pesada de tudo, ele foi muito presente aqui na nossa vida. Ele vinha visitar a gente, levantava aquela batina, entrava assim na nossa casa com lama, com tudo, mas ele era aquele pastor presente, vivo até hoje no meio de nós. Nós temos o FLAU porque Dom Helder deu muita força, muito apoio. Décadas atrás, Dom Helder Câmara apresentou a jovem irmã à comunidade de Brasília Teimosa em Recife, num encontro que mudaria sua história. A turma do FLAU revelou-se mais que uma experiência pastoral, tornou-se vocação vivida no cotidiano. Ali, entre crianças, famílias e histórias marcadas pela vulnerabilidade, a irmã aprendeu que a dignidade humana floresce quando alguém escolhe caminhar junto. Foi um pastor que viveu esse evangelho de Jesus Cristo, ide e ensinai a todas as pessoas. Eu estou presente no meio de vocês. Onde vocês estiverem, eu estarei com vocês. O processo de beatificação de Dom Helder Câmara já está avançado, tendo superado a fase diocesana aqui no Brasil e chegado até o Vaticano. Mas pela partilha das pessoas que conviveram ao lado do arcebispo, os seus gestos já eram de santidade. Quando eu fui chamado para o episcopado, especialmente quando eu fui convocado para ser arcebispo de Olinda e Recife, a imagem de Dom Helder veio à tona e claro que eu procurei viver um pouco isso. Ele me influenciou muito, sem dúvida nenhuma, durante o meu ministério, que eu procurei também, como Dom Helder, ter um carinho especial, uma atenção maior para com as pessoas mais necessitadas e foi uma influência muito positiva. Eu acho que eu tive o privilégio, né, de iniciar o processo de beatificação e canonização de Dom Helder. Isso era um clamor aqui da sociedade, da igreja, e chegando aqui eu tive essa oportunidade de pedir licença à Santa Sé, ter a aprovação e começarmos o projeto. Acompanhei todo o projeto da beatificação e canonização na fase diocesana e enviamos tudo para a Santa Sé. Agora está caminhando lá na Santa Sé. Espero em Deus que o quanto antes possamos ter esse reconhecimento da igreja como beato e depois como santo. Em vida, muitos já o reconheciam como um santo e a fama de santidade o acompanhava naturalmente. Mas isso jamais o consumiu. Dom Helder Câmara escolheu a simplicidade como caminho e, com humildade desarmante, tratava logo de afastar qualquer exaltação pessoal, preferindo que o centro estivesse sempre no evangelho vivido e nos pobres a quem servia. O santo é aquele exemplo de vida, né? A igreja santifica para nos dar exemplo de pessoas, de como viver, né, esse mundo, essa perspectiva evangélica, né? E Dom Helder, obviamente, ele deu um testemunho, né? Toda a sua vida é marcada por um grande testemunho de vida cristã, cidadã, como eu falei no começo. Então, tinha-se, né, esses insights das pessoas de dizer, olha, Dom Helder, você é um candidato, mas ele nunca não deu muita bola para isso, né? Ele dizia assim, olha, o que me preocupa é o que o meu povo acha de mim, né? Então, se para o meu povo eu sou santo, para mim isso já basta, né? Então, ele tinha muito essa pegada, né? Então, assim, ele viveu mesmo sem procurar esses títulos, essa titulação, né? Então, ele viveu uma vida de santidade, né? E para a gente é um grande exemplo, né? A gente espera que a igreja, né, com certeza, né, o processo está caminhando, reconheça, né, essa vida, esse exemplo de vida. Ao longo de sua passagem terrena, Dom Helder soube fazer da própria vida um dom oferecido aos mais pobres. Com o olhar atento e o coração aberto, partilhou o amor, fez-se próximo e traduziu em gestos aquilo que o Evangelho anunciava. Hoje, seu legado permanece firme. Um carisma vivo que continua a inspirar pessoas, iluminar caminhos e manter acesa essa forma tão concreta e comprometida de viver a fé. Pedir às pessoas que estão nos assistindo que rezem, né, pela beatificação e canonização de Dom Helder. A gente sabe que para que isso aconteça é preciso que haja também reconhecimento de milagres. Nós já temos alguns casos aí que estão com os postuladores, mas não foram ainda analisados pela Santa Sé. É preciso que divulgue, né, esse processo para que as pessoas rezem também. Se por acaso
tomarem conhecimento de algum fato especial que mereça uma atenção maior nossa nessa linha, né, de milagres, então é bom nos comunicar para que possamos então apressar o mais possível esse processo. Dom Helder, para mim, marcou profundamente quando ele me assumiu aqui em Brasília Teimosa. Ele me assumiu profundamente, a presença dele no meio de nós. Dom Helder me marcou profundamente todas essas vezes que ele foi ameaçado, ele foi mandado calar a boca dele, mas ele nunca se intimidou. Dom Helder foi um pastor que marcou a vida, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Então, esse legado de Dom Helder me marcou até hoje, porque eu não tenho medo também de lutar pelos direitos humanos. Eu faço parte da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese e, para mim, não existe desafios. Quanto maior o desafio, maior a coragem de violentar, porque Dom Helder está no meio de nós. Ele está vivo, ele é um pastor que nós devemos segui-lo cada hora, cada instante. E viva Dom Helder! Tenho que gritar, tenho que arriscar, ai de mim se não faço. Como escapar de ti, como falar, se tua voz arde em meu peito, viu, Dom Helder? Mandamento igual ao primeiro, amar o próximo.